Olá! O e-book já foi enviado para o seu e-mail, mas fica aqui comigo que eu vou falar para vocês nesse vídeo quais são os 3 erros que a maioria dos líderes acabam cometendo na hora de fazer a gestão de equipes. E como não cometer esses erros? Porque você concorda comigo que uma equipe engajada e motivada é a principal ferramenta de gestão de pessoas. Conforme relata uma pesquisa, profissionais motivados são 50% mais produtivos. E por que a equipe não está produzindo como gostaríamos? Ou pior, está totalmente desmotivada? Uma outra pesquisa relata que 66% das pessoas se demitem de seus chefes e não da empresa. Os motivos? Um deles é o desempenho abaixo do que se espera de um líder. É a principal causa. A maioria das pessoas também relaciona o burnout, que é o desgaste físico e mental, a lideranças ruins, diz um outro estudo. Ainda executivos que avisam, faltam líderes no mercado. 63% dos executivos de alto escalão acreditam que há carência de líderes em suas empresas. Então, olha só, todas essas pesquisas, o que a gente pode concluir? Que a principal causa, o principal problema das empresas em terem equipes desmotivadas é o próprio líder. E esse é o erro número 1. Líderes despreparados, líder sem ter um autoconhecimento. Então, nosso primeiro passo, nossa primeira estratégia é empoderar o gestor, empoderar o líder, empoderar você. E aí eu faço uma pergunta: se o líder está ali como líder, é porque sucesso ele já teve ou teve para estar nessa rica função. O que acontece é que nós humanos somos muito previsíveis. A gente continua sempre tomando as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos. Mas por que, Fábio? Pois está baseado no nosso perfil comportamental. Então, o nosso desafio agora é trabalharmos com equipes e pessoas diferentes do nosso comportamento. Então, olha só, um exemplo. Imagina que você tem aí um líder com perfil autoritário, que ele usa essa energia, essa agressividade para trazer resultados para a empresa. E isso realmente é bom, pois ele estabelece uma cadeia de comando, isso dá um resultado, isso dá resultado. Mas o que pesa é que ele muitas vezes não tem consciência das suas limitações. Consequentemente, ele não sabe o que precisa mudar. Por exemplo, que precisa eventualmente ser mais paciente com as pessoas, controlar mais seu ritmo de trabalho, ter mais sensibilidade em ouvir as necessidades da equipe. Pois se ele tiver um liderado ou um líder com perfil mais amável, terá problemas na gestão dessas pessoas. Agora, se você tem um outro líder que tem um perfil mais voltado em harmonização, orientado a rotinas, paciente, que busca construir relações mais próximas, isso também é bom, isso também traz resultados. Mas o problema é que ele acredita que seja somente assim. Ele quer da equipe que o trabalho seja da mesma maneira. E talvez ele não tenha consciência que precisa trabalhar em comprometer-se mais com mudanças, utilizar mais métodos mais simples e rápidos. Pois se ele tiver um líder acima dele ou um liderado com um perfil mais agressivo, também terá problemas nas diferentes velocidades de trabalho, de comunicação. E o resultado disso, o que é? Equipes desmotivadas com suas lideranças. Então, nosso primeiro passo, a nossa primeira estratégia é empoderar os líderes com o autodesenvolvimento. O autoconhecimento é sabermos identificar a pessoa certa no lugar certo. Lembre-se daquela famosa orientação que a gente recebe antes de qualquer voo decolar. Se máscaras de oxigênio cair, antes de ajudar alguém, coloque a sua primeiro. Então, antes de cobrarmos de nossos líderes maior conhecimento de suas equipes, vamos empoderá-los com o autoconhecimento, para que possam ajudar e servir seus liderados de maneira mais assertiva, gerando assim um ambiente propício para mudar os cenários das pesquisas que a gente viu. Então, em vez de atuarmos como os nossos piores adversários, podemos nos tornar os nossos maiores aliados. Esse, então, é o erro
número 1. E agora é o seguinte, eu acredito que seus liderados, seus líderes saibam apertar o parafuso. Mas a pergunta, eles sabem desenvolver as pessoas? Por que eu estou falando isso? Olha só a importância para qualquer profissional, imagine só para um líder, de um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa de Stanford, em conjunto com Harvard e mais a Fundação Garnier. O estudo revela que 85% das promoções, na carreira, sucesso financeiro, estão ligados à habilidade para relacionar-se com os outros, além do grau de conhecimento sobre o comportamento humano que a pessoa possui. Senhoras e senhores, é isso mesmo. Conhecimento técnico são apenas 15%. Isso comprova uma outra pesquisa que revela que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamento. E esse é o nosso segundo erro que os líderes cometem, não saberem se relacionar com as pessoas. Por isso, a nossa segunda estratégia é desenvolver no líder a eficiência interpessoal, o segredo da comunicação. Entendermos, que o potencial de sucesso de um indivíduo está baseado nessas 3 informações. Olha só, pessoas com baixo conhecimento, de si mesmo e dos outros provavelmente não atingirão níveis elevados de sucesso. Pessoas com bastante conhecimento, mas baixo conhecimento dos outros, ou vice-versa, tendem a ter níveis medianos de sucesso. Agora sim, pessoas que têm conhecimento, o autoconhecimento e também conhecimento dos outros, aí, meu amigo, tende a ter níveis altíssimos de sucesso. Vamos ver um exemplo. Você tem um líder, você vai cobrar uma tarefa de um liderado e esse liderado tiver um comportamento mais competitivo, exigente, direto. O líder deve evitar, por exemplo, enrolar ou bater papo com ele, perder tempo. Esse tipo de pessoa ele não gosta de muita enrolação. Vai direto ao ponto. Use um tom de voz firme, forte e use palavras como você vai vencer, você vai ser um líder nessa tarefa, vá lá e vença esse desafio. Pessoal, pode ter certeza que ele vai com tudo. Agora, se você tiver um liderado com um comportamento mais analítico, mais sistemático, o líder deve evitar ser muito informal demais, de ser desorganizado. Esse tipo de profissional ele precisa de quê? De detalhes para trabalhar. Use um tom de voz mais calmo e controlado. Use palavras na sua fala como fatos, provado, garantias. Vá lá e faça essa tarefa, pois os fatos comprovam isso. Se fizermos isso, estaremos provando para a diretoria nossa capacidade. Teremos garantia do nosso trabalho bem feito. Aí, meu amigo, ele vai com tudo. Então, olha só, o trabalho em equipe exige mais do que pessoas trabalhando em busca do mesmo objetivo. Ele exige a complementariedade. Eu adoro isso. Gestor, observe a profundidade disso. Olha só, a fortaleza da sua empresa, da sua equipe, está na soma dos diferentes comportamentos e não só em um estilo único. O seu desafio, então, é trabalhar e empoderá-los, os seus líderes, e ajudá-los a trabalharem harmoniosamente em equipe, somando essas diferenças e não subtraindo. Como diz uma frase, nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós. Agora, olha só a importância da estratégia 3. Veja só os dados. Brasileiros estão entre os mais desmotivados. Os profissionais brasileiros estão 8 pontos atrás da média global quando o assunto é motivação, conforme o estudo da consultoria McKinsey. E de acordo com os dados, olha só, a remuneração não é o principal combustível para aumentar a motivação dos profissionais. O segredo, segundo a pesquisa, é impulsionar o senso de responsabilidade dos funcionários e criar um senso de pertencimento ao negócio. Então, o terceiro erro é não aplicar feedbacks positivos e não flagrar as pessoas fazendo as coisas boas. Você concorda comigo? Se você vê alguém que fez uma coisa boa, vai lá e dá um feedback positivo das pessoas,
Eu pergunto, quanto custa isso para a empresa? Exatamente nada. Por isso, vamos trabalhar esse importante recurso na gestão de equipe. Isso gera engajamento e motivação. E também passará para o liderado, olha só, o senso de justiça. Porque quando eu for aplicar o feedback de desenvolvimento, ele vai lembrar, pô, meu chefe aplicou também, ele também me motiva, ele também me fala quando ele está indo bem. E essa é uma das principais necessidades humanas, sentir-se importante. Então, verdadeiramente dê feedback positivos e tenha uma equipe altamente engajada e motivada. E faça isso na frente dos outros, pessoal. Estão aí os 3 erros para você começar a se policiar e de repente trabalhar melhor aí dentro de você, né? Dentro da sua organização. Eu quero falar ainda mais 2 coisas para vocês, tá? Primeiro divulgue esse vídeo aí dentro da sua empresa. Eu sei que tem outros líderes dentro da sua empresa que seria muito importante eles também conhecerem esses trabalhos, essas estratégias. Outro recado que eu quero dar para vocês é que eu ministro palestras e treinamentos de liderança dentro das empresas. Quero levar o treinamento de liderança, né, para a gente treinar tudo isso aí dentro da sua organização? Então aqui nessa página tem o nosso WhatsApp, o telefone da nossa empresa. Entre em contato com a gente para marcar uma reunião e falar sobre um treinamento customizado de liderança, de feedback dentro da sua empresa. Tá? E aí a gente tem muito mais coisa para falar, além desses 3 erros, dessas 3 estratégias que os líderes cometem na hora de gestão de pessoas. Eu estou te esperando o seu contato. Um abraço!